Oi gente, meu nome é Mariana e vamos falar dos Hathaways. Os Hathaways é essa série da Lisa Kleypas, que tem 5 livros e foi lançada pela editora Arqueiro. Se você me segue no Instagram, você viu que eu comecei 2021 lendo essa série. Na verdade relendo, né, porque eu já tinha lido há bastante tempo, logo quando a Arqueiro começou a lançar. E foi uma ótima releitura, eu gostei bastante de ter voltado a essa série agora. Antes de falar sobre cada um dos livros, eu vou dar aquela geral de toda a série. Os Hathaways é um romance de época, é uma série de romance de época que vai contar a história da família Hathaway, que é uma família de classe média aristocrata, que tem um parentesco bem distante com a aristocracia. Só que esse parentesco chega a eles e o irmão mais velho, Leo Hathaway, ganha o título de Lord Ramsay, depois de vários primos morrerem e só sobrar a família Hathaway para receber o título. Depois que o Leo recebe esse título, a família vai se mudar para a mansão Ramsay e a vida deles vai mudar por causa disso. O primeiro livro é esse aqui, Desejo à Meia-Noite, que vai contar a história de como Amelia Hathaway, que é a irmã mais velha do grupo, né, além do irmão, conhece Cam Rohan, eu não sei se fala o nome dele assim, mas na minha cabeça é assim, que começa o livro como administrador do Clube Jenner, que é um clube para homens muito conhecido, ele aparece inclusive em outras séries. O clube, não o Cam. E o diferencial inteiro dessa série reside no fato de que Cam Rohan é um cigano e também existe outro cigano na história, um cigano chamado Merry Pen, que faz parte da família Hathaway. Então, nesse livro a gente vai ver, né, como a Amelia e o Cam vão se conhecer lá em Londres, enquanto a Amelia está procurando pelo Leo, que está vivendo uma vida, né, de rico que não quer nenhuma responsabilidade, que não quer nada com a vida. A gente vai ver um pouco da história dele em todos os livros da série, mas principalmente nesse primeiro livro ele é muito problemático e o problema dele é que leva a Amelia a conhecer o Cam. E é também nesse primeiro livro que a gente vai conhecer, né, toda a história de como o Leo Hathaway conseguiu o título de Lord Ramsay e como ele vai lidar com isso, enfim, e como a família toda vai lidar com isso também, porque todos eles têm que se mudar, né, de uma cidadezinha afastada de Londres para Hampshire, para a nova casa, para a casa Ramsay, e é bem diferente para todos eles. Eu vou falar da história dos outros livros, como eu sempre faço, e depois eu volto para falar as minhas impressões e a minha opinião sobre esse e os outros livros. O segundo livro é esse aqui, Sedução ao Amanhecer, e vai contar um pouco mais a história de Merry Pen, que é o cigano que vive com a família Hathaway. Já no primeiro livro você vê que a relação do Merry Pen com toda a família é bastante amigável, apesar dele ser uma pessoa bem reservada, e logo também no primeiro livro você percebe que ele tem uma paixão pela Winifred, que é uma das irmãs Hathaway. E também, logicamente, vamos conhecer mais da Win, né, que é justamente essa irmã, é a história dela e do Merry Pen. E apesar de esse ser o livro que conta a história dela, que fala dela, ela fica longe da família e longe da narrativa do livro por um bom tempo, porque ela vai para a França para fazer um tratamento, porque ela teve escarlatina há alguns anos antes e isso afetou muito a saúde dela como um todo. O terceiro livro é esse aqui, Tentação ao Pôr do Sol, e ele vai contar a história da Poppy Hathaway, que é uma das irmãs Hathaway, logicamente, e o Harry Rutledge, que é o dono do Hotel Rutledge, que é muito reservado, que quase ninguém conhece, que é super rico e que talvez seja uma pessoa bem sem escrúpulos. A Poppy e seu livro, acho que é o livro mais normal, assim, mais parecido com os livros de romance de época, assim, mais comuns, né, porque a família Hathaway não é comum de jeito nenhum, mas eu digo assim que é a mais normal porque Poppy tá na 3ª temporada dela. Ela tem um bom dote, né, por causa dos casamentos anteriores das irmãs dela e por causa do título do Leo, mas os pretendentes não gostam muito de abordá-la seriamente, porque a família dela tem 2 ciganos e ela é vista como uma pessoa não convencional, né? Enfim, tem todas essas coisas. Mas isso tudo dá espaço para o Harry Rutledge
se aproximar da Poppy. O quarto livro é esse aqui, O Manhã de Núpcias, e ele vai contar a história do Leo Ramsey. Na verdade, não exatamente a história do Leo, porque ela já é muito contada nos livros anteriores, mas especificamente a história de como ele vai se envolver com a Catherine, que é a governanta, né, a pessoa que eles contrataram para cuidar da Poppy e da Beatrix, que são as duas irmãs mais novas e nunca tiveram muito contato com a sociedade antes do Leo receber seu título. Além de toda a história com a Catherine, que é a governanta, né, também há uma brecha, um problema no título do Leo, né, que ele recebeu. Ele tem um prazo para se casar e gerar um herdeiro, senão ele vai perder o título e a casa que vem com ele. E o último livro é O Paixão ao Entardecer, é o quinto livro da série, que vai contar a história de Beatrix, que é a irmã mais nova, que gosta muito de animais, que gosta muito da natureza. E apesar de ter feito algum sucesso nas temporadas londrinas, nunca foi cortejada seriamente por causa de seu espírito livre e da sua família. O par romântico da Beatrix é o capitão Christopher Phelan, que no momento que começa o livro está na guerra. Ele conhece a Beatrix apenas assim de passagem nas festas, né? Não gosta muito dela nesse primeiro momento. Mas enquanto o Phelan tá na guerra, ele começa a receber cartas com a assinatura de uma mulher muito bonita chamada Prudence, mas que na verdade são escritas as cartas pela Beatrix. E ele se apaixona pela mulher das cartas, pelas palavras dela. E quando retorna da guerra, vai procurar a Prudence, que na verdade não tem nada a ver com a Beatrix e com o que ela escreveu. Então a confusão de quem escreveu o que está formada, e assim eles vão ver se conseguem se aproximar por causa daquele sentimento que eles puseram nas cartas. Bom, terminados os resumos de todos os livros, agora eu vou partir para a minha opinião, as minhas impressões de cada livro. O primeiro livro, Desejo à Meia-Noite, que é o livro da Amelia com o cão, ele é uma ótima introdução sobre a família Hathaway, né? Sobre como eles viveram e como eles passam a viver. E sobre todos os problemas pelos quais eles estão passando. É muito interessante o começo dessa história, né? Você começar a conhecer a família Hathaway, principalmente porque eles são totalmente diferentes, né, das famílias normais dos romances de época, né? Eles não nasceram aristocratas, eles receberam um título de um parente distante e agora eles estão tentando, né, viver com esse título, com essa propriedade nova que tá jogada às traças. E eles não se importam com as coisas que a aristocracia se importa, né? Eles são uma família não convencional e não estão nem aí se eles vão ser aceitos ou não. Esse é o meu segundo livro favorito da série. Ele é realmente muito bom. Mas eu devo dizer que a Amelia, a personagem principal, é um pé no saco. Ela é aquele tipo de personagem, aquele tipo de pessoa controladora que quer resolver todos os problemas de todo mundo. E por resolver problemas eu digo que ela quer realmente mandar na vida de todo mundo. E é um sentimento assim compreensível, já que ela é a irmã mais velha, né? Tirando o Leo, que é o irmão mais velho. Mas no começo da história, né? Nesse primeiro livro, o Leo não tá fazendo nada. Ele tá no fundo do poço. Ele não quer responsabilidade nenhuma. Ele só vive bêbado. Então ela tem que tomar as rédeas da situação, ela tem que cuidar de tudo e de todos realmente. Ela só é chata. Mas a chatice dela não tira, né, o prazer da leitura do livro. A história dela com o Cam é muito legal, é muito interessante. Eles fazem um bom casal, né, porque enquanto ela tenta cuidar de tudo, né, o Cam tem esse poder de acalmá-la e também de cuidar dela enquanto ela cuida dos outros. E nesse primeiro livro a gente acaba conhecendo a família inteira, né? Tem uma introdução de todos os integrantes, a gente vai saber como é cada um deles. E todos eles têm personalidades muito bacanas, muito interessantes. O segundo livro, que é o livro da Win e do Mary Penn, ele assim, ele tem um desenvolvimento do relacionamento mais devagar. Não é que a história seja devagar, mas assim, enquanto a Win tá fora, o Mary Penn fala sobre o presente e o passado. A gente fica sabendo, né, como foi a vida dele, o que ele não fala pro resto da família. A gente realmente conhece a fundo ele. E é bem interessante essa parte. Só que ele tem um instinto muito protetor com a Win, sabe? Então quando ela volta, mesmo ela parecendo curada, ele fica meio assim, será? Ele não se acha bom bastante pra ela. E
por isso fica botando amarras, fica botando obstáculos no relacionamento deles. Não é que seja ruim, é só que às vezes é um pouco sacal isso, né? Esse livro, eu não sei se ele é o que eu menos gosto, porque o livro da Beatrix também é assim, mais ou menos, com esses mesmos problemas, daqui a pouco eu falo dele. Então assim, fica meio que empatado, o segundo e o último. O terceiro livro, Tentação ao Pôr do Sol, é o meu preferido. É a história da Poppy com o Harry. O Harry é um personagem implacável, ele é muito rico, ele cresceu com o trabalho dele, ele é implacável. Ele não deixa a Poppy se casar com quem ela queria. E aí, eles começam o relacionamento meio assim, com os dois pés pra trás, né? Porque a Poppy não confia nele de jeito nenhum. Mas é muito interessante como a Lisa Kleypas conseguiu fazer tudo ficar muito bonito, muito interessante e muito, não vou dizer plausível, porque é romance de época, né? Pra mim esse é o melhor livro, assim, porque realmente trata de um relacionamento que poderia ser muito real, né? Um relacionamento que poderia ter acontecido muito fluidamente, né? Mas por causa de uma quebra de confiança, tudo se quebra, sabe? E aí, uma das pessoas tem que ficar passo a passo, tentando reconquistar a confiança perdida. Isso é muito interessante, eu gostei demais. O quarto livro, Manhã de Núpcias, também é bem legal. A gente vai conhecer a história da Catherine, né? Que é Catherine Marks, é o sobrenome dela. Ela é a governanta, né? Que foi contratada para dar um jeito na Poppy e na Beatrix. Ela acaba fazendo parte da família também, porque os Hathaways é esse tipo de família, né, que acolhe todo mundo. O Léo, a gente vê nos livros anteriores que ele passa por muita coisa, né? Ele é meio desacreditado da vida no começo, mas aos poucos ele vai melhorando. Ele se esconde numa fachada sarcástica, né, que não quer saber de nada, pelo menos assim, no primeiro livro ele realmente não quer saber de nada, mas depois que ele melhora, ele só tem essa fachada de que é irresponsável, de que não tem nada a ver com nada. Mas a gente vê, por outro lado, pelas ações dele, que ele realmente mudou. Isso é bem legal, bem interessante, né? Não é uma coisa fácil, né? Não é um processo que de repente ele muda e melhora, não é assim. É bem interessante ver esse desenvolvimento, nessa melhora dele. E esse livro é bem legal também, porque assim, desde que a Catherine é contratada, ela e o Léo vivem em pé de guerra, né? Porque o Léo acha que governantas deveriam ser amáveis e educadas e fazer tudo o que o Senhor manda, enfim, essas coisas. E a Catherine, ela é uma mulher muito dona de si, ela tem opiniões próprias, ela não gosta do Léo no primeiro momento, né? Ele realmente tem essa imagem de ser tudo o que ela não gosta em um homem. E esse clichê de gato e rato eu acho muito legal, eu gosto bastante. E eu acho que funcionou muito bem até, né, o clímax que acontece nesse livro. E o quinto e último livro, que é o Paixão ao Entardecer, como eu disse, fica juntinho ali, empatado com o segundo livro, em termos de eu gostar, porque, assim, me deu a impressão, sabe, que a Beatrix foi esquecida no parquinho e, de repente, lembraram, eita, tem um livro dela, né? E agora? O que é que a gente vai inventar? E aí aparece meio que um deus ex machina do romance de época, sabe? Uma pessoa que nunca tinha aparecido, que não tem ligação nenhuma, né? A amiga da Beatrix que aparece nesse livro, ela só aparece nesse livro, né? Não é uma coisa que, ai, Beatrix foi pra casa da sua amiga Prudence. Enfim, nos outros livros não tem nada disso. E realmente a Beatrix é meio esquecida, acho que só tem umas 2 cenas dela, mais ou menos, nos outros livros. Então eu achei meio estranho por causa disso. Não é um livro ruim, sabe? Ele só parece desconectado com o resto da série, apesar de a família toda aparecer, né? Apesar de ter todo aquele clima familiar, né? É isso que realmente faz a diferença pro Christopher Phelan, né, que acabou de voltar da guerra, não quer conversa com ninguém, né, não quer saber das medalhas que ele tem que ganhar e das honrarias que ele merece, porque na cabeça dele ele acabou de lutar uma guerra e perdeu muitos amigos e tá perdido na vida. Então a Beatrix e a família dela vão ser uma fuga, né, um bálsamo para toda essa loucura dele. Mas assim como no segundo livro, esse livro também traz essa coisa de que
o homem não se sente merecedor do amor da mulher, sabe? E aí ele mesmo tenta não fazer o relacionamento acontecer, sendo que já está acontecendo. E a Beatrix é uma personagem muito legal, muito boa. Ela é a mais estranha da família, né? Ela é aquela que gosta da natureza, que gosta dos animais, né? Que trata os animais feridos, que sabe tudo sobre o reino animal, né, que estuda sobre isso. E por isso, logicamente, apesar dela ser muito bonita, ela é rechaçada pela sociedade. Ela não sabe conversar, né, as amenidades da aristocracia. Enfim, ela é taxada de estranha, mesmo sendo muito interessante. Então, assim, esse livro é um livro bom, realmente. Quando eu li pela primeira vez, eu lembro que eu achei, eu tive a impressão de que a Beatrix ainda era uma menina, que ela não deveria estar fazendo o tipo de coisa que ela faz no livro, né? Porque eu não sei, eu fiquei com a impressão de que ela ainda era uma criança, mas ela já tem a idade normal que as pessoas casavam naquela época, né? 20, 21, 22 anos, sei lá. Então foi só uma impressão que eu tive num primeiro momento, na primeira leitura, né? Que não aconteceu de novo nessa segunda leitura. Ai, nossa, eu esqueci de falar da edição e da tradução, né? Olha, o quinto livro, deixa eu ver, ele foi lançado em 2015 e foi traduzido pela Ana Rodrigues. O quarto livro é de 2014 e foi traduzido pela Maria Clara de Biasi. O terceiro livro é de 2013 e foi traduzido pela Débora Isidoro. O segundo livro, tô fazendo tudo ao contrário, né? O segundo livro é de 2013 também traduzido pela Débora Isidoro. E o primeiro livro, quando começou a série, é de 2013, traduzido pela Lívia de Almeida. Ah, e tem mais uma coisa interessante sobre essa série. A Lisa Kleypas é mestra em ligar, né, em relacionar as séries dela umas com as outras. Então tem duas outras séries da Lisa Kleypas que se relacionam com os Hathaways. Os Hathaways acontecem depois dessas duas séries, tá, gente? Essas séries são mais antigas, né, então se passam em tempos anteriores. Por exemplo, esse aqui é o terceiro livro da série As Quatro Estações do Amor. Eu já falei dessa série aqui no canal, se você ainda não viu, eu vou deixar linkado aqui nos cards e aqui embaixo também. Esse terceiro livro vai contar a história da Evangeline Jenner, que é uma das quatro amigas, né, que protagonizam essa série. Não sei se vocês lembram, mas eu falei do Jenners, que é o clube de homens, né, o clube masculino, que o Cam Rohan, do primeiro livro dos Hathaways, trabalha nele, né, no Jenners. O Jenners, esse clube de cavalheiros, é do pai da Evangeline, da Eve, desse livro. Então, o Cam Rohan não aparece nesse livro, logicamente, mas tem essa ligação, né, da pessoa do Jenners com o Clube de Cavalheiros. Se você quiser ler Lisa Kleypas na ordem, eu recomendo começar por essa série aqui e deixar os Hathaways por último. Por quê? Porque depois dessa série aqui, tem a série dos Ravenous. Esse aqui também é o terceiro livro, sendo que da série Os Ravenous. E esse livro aqui vai contar a história de Lord St. Vincent. Mas não é o mesmo Lord St. Vincent desse livro aqui, é o filho dele. Então você vê que a geração posterior desse livro aqui vai se casar com uma Ravenel. E agora eu não tô lembrando muito bem, mas o Merry Pen dos Hathaways aparece levemente nessa série Ravenous, mas eu não lembro exatamente em que livro é, mas ele aparece só uma ceninha assim, sabe? Não é que exista realmente uma ordem, mas por exemplo, eu comecei a ler os Ravenous, aí eu fui ler o terceiro livro, e o terceiro livro dos Ravenous começa com os protagonistas de As Quatro Estações do Amor falando do filho deles. Então eu fiquei curiosa, então eu parei de ler, né, o terceiro livro dos Ravenous logo no começo e me voltei para toda a série As Quatro Estações do Amor. Aí li os 4 livros da série e depois voltei a ler os Ravenous. E aí agora, né, nos Hathaways você vê inclusive, também aparece nos Hathaways o vizinho deles, que é o Westcliff, Lord Westcliff. Ele é um dos protagonistas de As Quatro Estações do Amor também. Ele e a esposa dele se conhecem na série As Quatro Estações do Amor. E aí aparecem nos Hathaways já casados, já super felizes, enfim, essas coisas. Então é isso, assim eu acabo, né, de falar sobre a série inteira dos Hathaways, os 5 livros e seus desdobramentos, né, e o que foi desdobrado antes deles. Se você gosta de romance de época, diferentão assim, ou não tão diferente, né, porque acaba
acaba acontecendo as mesmas coisas que acontecem sempre. Eu recomendo muito os Hathaways, eles são uma família muito divertida, que tem muitos problemas realmente, mas eles dão um jeito deles. Eu gosto muito das histórias que tem uma família muito unida, então foi uma série que eu gostei demais. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, do que eu falei sobre a série. Espero que tenham vontade de ler se vocês ainda não leram. Se você já leu os Hathaways, me conta aqui qual é o seu livro preferido, do que você mais gostou, do que você não gostou. Vai ser ótimo conversar sobre isso. Deixa seu curtir aqui no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu falo muito sobre séries de romance de época aqui, sobre romances no geral, fantasia, eu leio de tudo realmente. 2021 só tá começando e a gente vai ter muita novidade por aí. E é isso, eu fico por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau!